Vamos ler dois textos para a nossa meditação. Primeiro, Isaías 40, 29. Abra sua Bíblia então, por gentileza, a partir deste momento. Isaías 40, 29. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Prazer ter você nos acompanhando. Isaías 40, versículo 29. Vamos ler um versículo aqui. E depois, 1 Reis 19, de 1 a 9. Então, Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Que diz assim: Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Repito, Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora, 1 Reis 19, por gentileza, vá lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 9. 1 Reis 19, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, através do mensageiro, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se com certeza amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. 1 Reis 19, 3 agora. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Senhor, chega. Tome agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com aquela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, ela é a nossa vida. Obrigado por termos o privilégio, a liberdade, a bênção de abrir a Santa Escritura, ler a Santa Escritura, aprender da Santa Escritura, comer a Santa Escritura e viver sustentado pela Santa Escritura. Obrigado. Ela é a nossa vida. Ajude-nos a te amar, amando a tua palavra. Ajude-nos a te amar, obedecendo a tua palavra. Ajude-nos a te amar, ouvindo, gastando tempo com a tua palavra. Obrigado, Senhor. Ensine-nos a te amar. Abençoe agora a tua palavra ao nosso coração e ao coração de todos aqueles que ouvirão a tua verdade nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Setembro Amarelo. Acho que você já viu isso por aí na cidade, né? Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Esta campanha foi iniciada em 2015 e é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e também do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e ainda da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. E o mês de setembro, então, foi o mês escolhido para que a campanha, que começou a ser pensada em 2003, através do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio. E a ideia, então, desde que foi instituída, é prover e promover eventos que abram espaços para debates, conscientizações, orientações, para divulgar o tema, alertando a população sobre a importância dessa discussão. Eu vou pedir que as meninas abram a página inicial do computador, porque tem um slide lá sobre o suicídio. Vocês vão colocar um a um, por favor. Isso, primeiro está lá,
Esse é o símbolo da campanha do mês amarelo, meus irmãos. Esse é o símbolo da campanha. Durante o mês da campanha, costumam-se iluminar espaços públicos com a cor amarela. Já foram iluminados lá no Rio de Janeiro o Cristo Redentor, em Brasília o Congresso Nacional, no Rio Grande do Sul, estádio Beira-Rio, né, do Internacional. E, enfim, nesse mês de setembro, você tem andado pelas ruas de Campinas, se você prestou atenção, vários lugares à noite são iluminados com a cor amarela, e o propósito é esse, chamar a atenção, acender o alerta amarelo contra a prevenção de suicídios. Por que isso é tão importante? Cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de suicídio. 800 mil. Sabe o que significa isso? Que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se mata. É muita gente, né? Para cada suicídio há muitas outras tentativas. Muitas pessoas tentam suicidar-se e não dão conta. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com a idade de 15 a 29 anos. E no Brasil, desde janeiro até este mês de setembro, o índice de suicídio cresceu 30% entre adolescentes. O negócio é sério, irmãos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. E ele é praticado pela ingestão de pesticidas, enforcamentos e armas de fogo. São os 3 meios mais utilizados. A cada ano, isso tem sido algo que tem incomodado muitas pessoas. Há mais policiais morrendo por suicídio do que entre confrontos com bandidos. O ano passado foram 104 policiais que tiraram a própria vida. Mas essa semana, dois fatos que nos marcaram foram o fato de 2 pastores se suicidarem. O primeiro deles vai aparecer ali, por gentileza, é o Jerry Wilson, pastor da igreja Harvest Christian Church, nos Estados Unidos. Interessante que ele era uma das pessoas que fazia campanhas em prol da defesa da vida. Mas essa semana, esses dias atrás, ele suicidou-se. O outro, depois de ouvir desse pastor, Jerry Wilson, do Rio Grande do Sul, pastor Lisandro Canes, pastor da igreja Nova Vida, do Rio Grande do Sul. Ele também, essa semana, inclusive, ele deixou uma carta muito triste no Facebook, e após esta carta, ele cometeu suicídio. Eu acho que isso é chocante. Isso aí impacta. Porque são pessoas denominadas pessoas de Deus, né? Pessoas de Deus, e infelizmente tiraram a própria vida. Isso para mostrar para a gente que o círculo não está longe de nós. E pessoas, às vezes, muito próximas, podem chegar a esse absurdo. Eu não concordo com o suicídio. Não concordo porque não vejo isso na Bíblia. Perdoem-me as famílias desses pastores. Acho que algum problema muito grave aconteceu para que eles pudessem chegar a esse ponto. Né? É questionável, inclusive, a distância que eles estavam andando do Senhor Deus. Porque o suicídio, meus irmãos, é algo muito profundamente dolorido, assustador, porque é dar cabo da própria vida, é dizer que a vida não tem mais jeito. E eu não posso admitir que Deus não possa dar jeito em qualquer tipo de vida. Eu creio que Deus tem solução para tudo. Então, perdoe minhas famílias, se alguém assistir, me compadeço com a família enlutada dos 2 irmãos, não é? Mas eu não concordo com o suicídio. Quero registrar isso aqui em público e na internet também. Pensando nisto, eu gostaria de acender um alerta amarelo, então, aproveitando o mês amarelo, e tratar desse assunto sobre suicídio e esgotamento, que é uma das causas que levam ao suicídio. O texto bíblico que nós lemos diz assim, irmãos, claramente: Deus fortalece ao cansado e dá forças ao que não tem mais nenhum vigor. É claro para você o texto? Para mim também. Deus fortalece o cansado e ele dá as forças necessárias ao que não tem mais nenhum vigor. Por isso eu não acredito que o caminho do suicídio seja a solução. Você já se sentiu esgotado, cansado, abatido, mesmo?
Se há uma coisa pela qual todas as pessoas passam na vida, é o que chamamos de esgotamento. Em algum momento da vida, vamos enfrentar esse tipo de situação. Este estado de alma que pode levar muitos à desesperança e até à paralisação. Esse esgotamento pode ser físico. O excesso de trabalho, o excesso de cansaço, o excesso de pressão física. Depois de longos e períodos, trabalhos, estudos, não é? Ainda que sejam nobres os feitos, a pessoa pode ficar esgotada. E perder o prazer e a motivação para fazer aquilo que gosta de fazer. Às vezes uma tarefa no trabalho, às vezes o cuidado de um bebê depois do nascimento, ou de dois, exercer uma profissão, pode levar uma pessoa a esgotamento físico. E às vezes essa pessoa esgotada fisicamente adoece profundamente. Eu tinha 21 anos, e eu estava trabalhando no escritório de contabilidade há 3 anos sem férias. Uma manhã, eu acordei, abri os olhos, e como de sempre, 6:30 da manhã, acordava, já abri os olhos, pulava da cama e ia para o meu trabalho. Acordei, abri os olhos, mas quando eu fiz força para levantar, eu não tive forças. E eu insisti em levantar, rodou tudo. Minha única alternativa foi permanecer deitado por um tempo. Aí, com muito sacrifício, consegui levantar e, arrastando-me literalmente, cambaleando pela rua, consegui chegar ao local de trabalho. Lá eu debrucei sobre a escrivaninha e não levantei mais. Meu patrão chamou a ambulância e me levou para o hospital. Eu acordei 24 horas depois, tinha tomado uma injeção de cavalo. O pessoal chama essas injeções de injeção de cavalo, né? Aí eu dormi que nem um anjo. Eu não sei se anjo dorme, mas eu dormi, né? Muito. E depois de 24 horas acordei suado, minha roupa ensopada. Mas, gente, eu acordei novinho em folha. Eu acordei assim, já com, né, o olho em alerta. Eu não sabia que tinha dormido 24 horas, já acordei, já pensando no trabalho e tal. Quando eu quis fazer força, eu vi que eu estava com soro no braço, que eu estava no hospital, e uma enfermeira disse: opa, pode parar aí. Eu disse: não, tem que trabalhar. Espera aí que o médico vem falar contigo. E para encurtar a conversa, o médico me falou assim: olha, você está de férias, você vai ficar 40 dias de férias, teu patrão já te liberou, você vai para a casa do seu irmão lá em Praia Grande, e não se pensa em trabalho em 40 dias. Foi um remédio. Graças a Deus nunca mais tive problema. Mas foi um esgotamento físico. O esgotamento mental pode acontecer também. A mente também se cansa e esgota. Muito tempo dedicado a uma coisa específica pode passar de prazeroso para o sentimento de exaustão. E um estudo bem específico, não é? Mostra que a pessoa dedicada demais, por exemplo, ao estudo, especificamente, que estuda demasiadamente, ou a pessoa que se dedica demasiadamente a um projeto, ou uma pessoa que passa por um longo tempo sofrendo uma pressão emocional, por exemplo, com uma pessoa na família enferma, isso pode levar ao esgotamento emocional. Mas ele também pode ser espiritual, não é? A pessoa pode espiritualmente enfrentar tantas lutas espirituais, tantos problemas espirituais, tantas guerras espirituais, como Elias, que ela pode chegar a um momento de esgotamento espiritual. E se isso não fosse verdade, a Bíblia não diria: não vos canseis de fazer o bem, porque cansa fazer o bem às vezes, né? Bem, algumas coisas, meus irmãos, parecem estar indo embora na vida de uma pessoa que está passando por um esgotamento. Acenda o alerta amarelo aí. Paciência. Sua paciência tem ido embora. Cuidado, hein? Você pode estar nas vésperas de um esgotamento. O ânimo. Acorda de manhã, não tem ânimo mais. Cuidado, hein? O prazer de viver. A motivação de servir a Deus, por exemplo. A alegria. Pastor, eu não sei o que é alegria, ó. Só ando emburrado, carrancudo, só ando fechado, nada tá bom. Cuidado, hein? Isso é um sinal de que você está prestes a um esgotamento. Ele pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. Quando é físico, você descansa, tira umas férias aí, uns 15 dias. Aliás, esses dias eu fiquei sabendo que um pastor de uma igreja bem grande aí, bem abastada,
o pastor estava lá há muitos anos trabalhando, e a igreja falou assim: pastor, você está cansado, vamos fazer o seguinte, a gente alugou uma casa nos Estados Unidos, na beira da praia, e já pagamos toda a despesa, o senhor vai ficar lá 8 meses descansando. Já pensou? Teve um pastor amigo meu que foi falar com a igreja dele esses dias, a igreja falou: não, pastor, não tem como fazer, não dá para você, não dá para dar esses dias não, né? 8 meses o camarada está lá nos Estados Unidos descansando, já pensou que beleza? Aí ia relaxar mesmo, né? Então, tira uma fériasinhas físicas e descansa, resolve. Emocional. Você busca um aconselhamento, você muda o foco, faz uma terapia, toma um remedinho, resolve. Mas e o espiritual? Como é que faz para lidar? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. No entanto, o esgotamento espiritual costuma afetar todas as outras áreas, física, emocional. Veja o caso de Elias, e eu vou me deter aqui porque o nosso tempo é curto. Então eu quero entrar bem no texto aí e pensar com você. Vamos olhar para o esgotamento de Elias, que foi espiritual, emocional e físico. Isso pode afetar a minha vida e a sua vida. Vamos pegar os sinais, primeiramente, na vida do Elias. Número 1, Elias abriu mão dos sonhos. Meus irmãos, Elias era um profeta de Deus. Ele era um servo do Senhor. Ele foi levantado no meio da nação de Israel, quando essa nação estava andando de maneira errada, e Deus o levantou e Deus o usou para que ele fosse uma bênção. Mas chegou um momento que a Bíblia diz que a esposa lá do Acabe, a Jezabel, mandou uma mensagem para ele, dizendo que iria matá-lo, como ele havia visto os profetas de Baal serem mortos. E ele estava tão cansado, tão esgotado, desde que começou o seu ministério, que esse aqui foi o ápice. E ele entrou no esgotamento, e ele então, ao invés de continuar o seu ministério, os sonhos de levar a nação de volta para Deus, ele abandona aquele ministério e foge para um deserto e entra numa caverna. Quando estamos preocupados demais com as coisas imediatas e paramos de sonhar, esse pode ser um dos principais sinais de que alguma coisa não está bem. Quando você não tem mais projeto na vida, quando você não tem mais nenhum sonho para realizar, quando você não vê mais nenhuma perspectiva. Veja que o versículo 4 dizia: ele sentou-se debaixo de uma árvore e disse: Senhor, chega, eu quero a morte. Quando a pessoa para de sonhar, desiste de viver e pede a morte, tem coisa errada. Precisa rever algumas coisas aí, irmão. Cuidado. Elias se apequenou, perdeu a noção de que ainda estava vivo, deixou de sonhar. Meus irmãos, o sonho alimenta a vida. Eu tenho muitos sonhos. O pastor Carlos também tem muitos sonhos. A gente, às vezes, essa semana nós tivemos uma reunião com a missão e nós estávamos sonhando com algumas coisas que nós queremos fazer, e ampliações, e isso e aquilo. E o pessoal da missão, eles já são um pouquinho mais velhos, né? Eles ficaram até assim, entusiasmados, dizendo: nossa, vocês têm sonhos, planos. Digo: temos. Sonhamos, desejamos, queremos ver as coisas acontecerem. Mas abdicar dos sonhos é um sinal claro de que o esgotamento bateu a sua porta, precisa acender uma luz amarela. Talvez você já até está debaixo da árvore, esgotado. E em algum caso, pode ser que você já tenha dito para Deus: Senhor, de verdade, eu queria ir embora. Cuidado, hein? Tá bom? Segundo, a pessoa começa a pensar algumas coisas que ela não pensaria de maneira normal, e talvez até algumas bobagens. Veja o que está acontecendo com Elias. Depois de vencer de forma arrasadora os profetas de Baal, ele está exausto e se entrega a pensamentos estranhos. E começa a pensar, deixar que algumas bobagens passem pela sua cabeça. Ele começa a pensar e falar coisas que ele não deveria falar. Coisas que não são verdadeiras e nem necessárias, como, por exemplo: Senhor, eu já fiz de tudo, eu preguei, Senhor, eu anunciei a Tua palavra, e eu olho lá e não tem mais ninguém servindo a Deus. Isso não é verdade não, hein? Tinha gente servindo a Deus, sim. Mas a pessoa fica tão voltada, tão focada só num lugar, está tão esgotada que ela não tem mais a alegria, ela não tem mais o prazer. Nesse estágio é fundamental vigiar a própria mente. Meus irmãos, a nossa mente é um lugar perigoso. Precisa cuidar com ela, viu? Precisa cuidar com o que ela pensa. Precisa cuidar com o que ela planeja. Precisa cuidar. Precisa cuidar com as brechas que ela deixa aparecer, sob pena de abrir brechas para pensamentos tolos e irracionais, que podem levar a pessoa a uma prática completamente antibíblica.
Terceiro, a pessoa começa a desenvolver uma baixa visão espiritual do reino de Deus e dela mesma dentro do reino de Deus. Veja que Elias se tornou negativo. Eu sei, meus irmãos, que nós temos que ser realistas com a vida. Nem tudo é um mar de rosas. Mas ao invés de prestar atenção nos espinhos, por que não prestar atenção nas rosas? Só que há pessoas que começam a focar só nos espinhos. Ah, porque está difícil a situação financeira. Ah, porque a casa precisa fazer remendo. Ah, porque o carro precisa ser consertado. Ah, porque o meu filho não foi o que eu queria. Pois é, se focar só nos espinhos, sabe o que você vai ver durante toda a sua vida? Só espinhos. Mas por que não focar nas rosas? Por que não focar nas bênçãos? Por que não focar nas coisas maravilhosas que Deus dá? Ontem eu estava com o Vitor Kondo aqui na escada, aguardando a Guarani terminar a aula para a gente entrar na sala, para a nossa aula. E aí, nós estávamos conversando assim, e de rabo de olho, sabe quando você está conversando, mas o olho está correndo? Eu vi, estão lá, para quem quiser ver também, aqueles casulos de borboletas, eu vi 3, tem 3 lá, de pendurados na parede assim. Quando eu bati o olho naqueles casulos, eu lembrei que algumas vezes nós vimos algumas dessas lagartas caminhando por aqui, causando horrores. Algumas irmãs perderam até o rumo de casa, apavoradas com aquele enorme bicho terrível, assustador. A gente pode focar na lagarta, ou pode focar na borboleta, não é mesmo? Porque daqueles casulos que estão ali, brevemente sairão lindas borboletas. A escolha de onde nós vamos focar é nossa. Quando a gente começa a desenvolver um cansaço, um esgotamento, a tendência é prestar atenção nos espinhos. Veja que o versículo 4, ele diz assim: olha, Senhor, eu queria morrer porque eu não sou melhor que meus antepassados e eu não vejo mais ninguém andando contigo. Espera aí, como assim não vejo mais ninguém? Será que haviam terminado, acabado os crentes no planeta Terra? Eu estive pregando em Ponta Grossa recentemente, irmãos, e conheci uma igreja tão querida. Pensa num povo, grupo pequeno, não é um grupo grande não, umas 70 pessoas, e no culto lá, o dia que tinha mais, tinha isso. Mas pensa num povinho simples, querido, aconchegante. E olha que eu já conheço Ponta Grossa desde que conheci minha esposa, mais de 20 anos, e não conhecia essa igreja. Aí eu pensei com meus botões, né? Puxa, que legal, quando eu vim para Ponta Grossa agora, eu tenho uma igreja que é a nossa cara, que é um povo igual ao nosso, e eu vou poder ir lá assistir um culto. Que coisa boa. Mas 20 e poucos anos que eu fui lá, eu não enxergava isso. E às vezes a nossa vida é assim, a gente acaba focando demais em certas coisas e não presta atenção nas rosas, nas borboletas, na beleza de Deus ao nosso redor, num povo maravilhoso do Senhor que está aí. E gente, tem muito crente no nosso Brasil, tem muito crente nesse mundo, tem muita gente boa servindo o Senhor aí, até porque Apocalipse diz assim que Deus declara lá que ele viu vindo de toda tribo, língua e nação, milhares e milhares de servos de Deus. Onde é que está esse povo? Está aí no mundo, gente. Está no nosso planeta. Há gente boa servindo o Senhor aí. Mas quando há um esgotamento, a pessoa começa a focar só nos espinhos. Você começa a racionalizar o que não vale a pena. Coisas que outrora geravam alegria em nós, agora passam a ser motivo de reclamação. Começamos a exagerar e tudo é motivo para acharmos um defeito. Como Elias, né, diz a Bíblia, ele entrou numa caverna, passou a noite, a palavra de Deus veio a ele, e Deus disse assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele disse: Senhor, eu sou o zeloso do Senhor, mas o meu povo te abandonou, não tem mais nenhum profeta, e a coisa vai de mal a pior. E é assim que às vezes acontece com a gente. Como é que Deus tratou Elias? E eu vou terminar com isso. Como é que Deus trata com a gente? Eu sou muito grato a Deus, irmãos, porque aos 17 anos tive o privilégio de ser encontrado pelo Senhor no momento da minha vida em que eu pensava em suicídio. Eu não conhecia o Evangelho, era filho, minha família é uma família bem bagunçada, assim, em termos de, especialmente por parte de pai, e eu tinha provado algumas coisas do mundo que não me satisfizeram, inclusive um pouco de fama, pouquinho mesmo. E aos 17 anos eu olhava para a vida e eu não encontrava razão de viver.
E eu me lembro muito, muito claramente que eu estava um dia numa janela ouvindo uma música sertaneja, bem melancólica. E eu disse para mim mesmo, a vida não vale a pena. Eu tenho que dar um fim nisso. Pela graça do bondoso Deus, na semana seguinte eu fui encontrado pelo Salvador. E desde que Jesus me achou, eu me achei. E desde que Jesus foi até a minha caverna e me perguntou, o que você está fazendo, cara? Você acha que eu te criei para isso? De lá para cá as coisas mudaram tanto, irmãos. A vida para mim cada dia vale a pena. A vida para mim tem sabor. Mas é porque Deus deu esse sabor. Então como é que Deus trata uma pessoa que está com pensamento suicida? Em primeiro lugar, Deus está indo até essas pessoas. Eu quero que você saiba disso. E qualquer pessoa que nos estiver assistindo, antes de você pensar em ir para um túmulo, com esse pensamento suicida, saiba que Deus vem até nós. E vem mesmo. Note que a Bíblia diz que Elias foi para o deserto, depois foi para a caverna, Deus foi para o deserto e entrou na caverna e disse para Elias, por que você está aqui? O esgotamento espiritual pode levar a pessoa para dentro de um buraco, mas a graça de Deus é maior que esse buraco. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E Deus vai lá. Então a primeira coisa que Deus fez com Elias foi dizer, Elias, eu estou aqui. Eu vim até onde você está, Elias. Eu estou presente. Você não está sozinho. A vida não vai terminar desse jeito, Elias. Há uma história a ser construída e eu vou construir essa história agora, de hoje em diante na sua vida. Eu quero que você saiba disso. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então saiba disso, Jesus veio. E ele vem ao nosso encontro. Segundo, ele quer que você faça uma introspecção na sua vida. Olhe para dentro, para sondar o seu coração, enxergar o que está errado, então para que mudanças possam acontecer. O versículo 9 diz isso. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a Elias, e Deus disse para Elias, o que você faz aqui, Elias? E aí, no versículo 15, o Senhor disse para Elias, não, Elias, disse o Senhor a Elias, levante-se daqui, vai e volta pelo caminho de onde você veio. A pergunta de Deus era para levar a Elias para dentro de si mesmo, para que Elias enxergasse o que estava errado. Meus irmãos, ninguém pode tomar o rumo certo enquanto não enxergar que está andando errado. Não tem como. Você nunca vai mudar de vida enquanto não quiser mudar. Você nunca vai andar pelo caminho bom e direito enquanto achar que está no caminho largo e fazendo o que é certo. É preciso enxergar que você está andando errado. É preciso enxergar que está no caminho errado, que está indo para longe de Deus. Foi o que Deus fez com Elias. Elias teve que enxergar dentro do seu coração que tinha coisa errada, que tinha pensamento errado, motivação errada, rumo errado. E Elias acabou encontrando dentro do seu coração algumas coisas estranhas. Ele encontrou medo, ressentimento, raiva, amargura, incredulidade, decepção, frustração. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre Deus as suas ansiedades. Ele é quem cuida de vocês. Jogue tudo isso no oceano de Deus, para que Deus possa trabalhar e tratar a sua vida. Talvez o seu esgotamento, quando você olhar para dentro do seu coração, tem um monte de coisa que precisa ser consertado, tirado de lá, jogado fora, abandonado, para que Deus possa, então, limpando aquilo, começar uma nova vida na sua vida. Terceiro, é preciso renovar, meus irmãos, a nossa fé no Deus das promessas, no Deus que está conosco. Eis aqui um poderoso antídoto contra o esgotamento. O versículo 11 diz assim, e ele disse, sai para fora, Elias, põe-te neste monte perante a minha face. Sai daí, Elias, vem aqui, Elias, põe-se diante da minha presença, na minha face. Elias, olhe para mim, Elias. Eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus dos teus antepassados, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus do futuro. Olhe para mim, Elias. Aguente firme. Deus disse que vai passar, ele passa. Ele disse para Elias, fique no monte, o Senhor vai passar diante de você. Ele passa, meus irmãos.
Até tem um hino que diz, né? Hoje ele vai passar. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar, venha sem mais demorando, hoje ele vai passar. E ele passa, irmãos. Passou na minha vida quando eu tinha 17 anos, passa na sua também e transforma, tira a gente da caverna, renova os planos, cura as nossas feridas, salva a nossa alma, dá direção para a nossa existência. Ele passa. Confie na promessa dele. Fique firme na presença de Deus. Então venha para Deus. E em último lugar, para a gente terminar aqui, Deus diz para ele então no versículo de número 15: volta pelo caminho do deserto e unge Azael, rei da Síria. Então Deus tira Elias daquele buraco, Deus passa na vida dele e Deus dá para ele a direção do caminho a seguir. Muita gente está esgotada, emocional, espiritualmente, fisicamente, porque perdeu a direção, não sabe que caminho seguir. Mas Deus diz, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho. Os esgotamentos da vida têm mais a ver com o como a gente está fazendo do que o que estamos fazendo. Porque normalmente fazemos o que gostamos, mas podemos estar fazendo de forma errada, com a motivação errada, e daí as frustrações vêm. Qual é o caminho que pode ter te levado à exaustão? Enxergue isto e olhe para o Senhor, porque ele disse para Elias, volte pelo caminho, sai dessa direção, Elias, sai desse rumo e volte, vá pelo caminho que eu te orientar. Se você louva, louve para o Senhor. Se você prega, pregue para o Senhor. Se você é fiel, seja fiel para o Senhor. Meus irmãos, acredito eu que muitas dessas pessoas que tiram a vida dizendo-se crentes em Jesus, é porque pararam de trabalhar para o Deus da obra em algum momento, e se dedicaram tanto à obra que ficaram longe de Deus. E aí acabaram tomando uma decisão que Deus não queria que eles tomassem. Nós temos que sempre se apegar ao Deus da obra, e não à obra em primeiro lugar. Saia dessa caverna, fique no monte, na presença do Senhor. Saia do esgotamento espiritual, físico, emocional. Qual é a nossa decisão hoje de manhã? Permanecer lá ou aceitar o desafio de Deus? Pastor, é simples assim? Meus irmãos, eu tenho aprendido que decisões mudam rumos, mudam vidas e mudam histórias. E se não mudasse, Deus não deixaria a você a capacidade de tomar uma decisão. Quando ele diz, vinde a mim, ele está esperando que você decida ir. Quando ele disse para Elias, sai da caverna, ele não catou Elias pelo colarinho e tirou de lá. Ele falou, sai. Elias tinha que obedecer. E quando ele saiu, então Deus passou. E Elias, meus irmãos, vocês conhecem a vida de Elias até o final, né? Você sabe que ele sai daí, vai lá, elege o rei da Síria. Depois disso ele encontra o Eliseu. E aí ele tem um discipulado tremendo e maravilhoso. Daí o Senhor diz para ele, tá bom, Elias, agora eu vou te trazer para casa. Mas a bênção, veja, irmãos, ainda bem que Deus não... Olha, eu sou muito grato a Deus porque Ele não ouve aquelas orações que a gente faz, muitas vezes, naquele momento que a gente está pensando besteira, né? Porque lembra que Elias estava falando, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. Você já viu gente dizer isso? Eu quero morrer, eu quero morrer. Elias estava pedindo a morte, irmãos. Morte deve ser uma coisa difícil de passar, aquele momento não é fácil. Só que Elias nunca morreu. Porque Deus não lhe atendeu aquela oração. Você sabe como é que ele termina a vida, né? Deus manda uma carruagem. Eita vida, hein? Eita vida, hein? Ele podia ir dentro de um caixão, velho. Não é assim? Você viu o sepultamento dos judeus? Eles enrolam o camarada lá com um pano, coloca nas costas, vai até determinado lugar, ataca fogo, e alguns enterram lá no buraco mesmo. Elias podia ter... Ele pediu para Deus isso, Deus falou, não, Elias, você está pedindo coisa que eu não vou, não é isso que eu quero para você não, meu filho. Eu vou mandar uma carruagem do céu te buscar, Elias. Você está pedindo a morte, mas eu vou mandar uma carruagem. E Deus mandou uma carruagem, e no redemoinho, Elias foi levado ao céu. Ainda bem que Deus não ouviu, né? Deus tem coisas melhores para a gente, irmãos, do que terminar num suicídio. Deus te fez para a vida, para abençoar vidas, para viver, e para viver para a glória dele. Sai da caverna, Elias. Deus dá força ao cansado e revigora aquele que não tem nenhum vigor. Seja revigorado pelo Senhor.
seja revigorado pelo poder de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Aproveitando essa ideia da campanha do mês amarelo aí, hoje nós pensamos um pouquinho sobre o suicídio, que passou na cabeça não especificamente se suicidar, mas o Elias pediu a morte no momento de esgotamento que ele estava vivendo. Infelizmente, esses pastores que mencionamos, e os policiais, e tantas pessoas, acabam intentando contra a própria vida e tiram a vida. Mas essa não é a tua vontade, de jeito nenhum. O Senhor não deu isso para Elias. Aliás, o Senhor mandou uma carruagem buscar ele. O Senhor tem carruagens para nós, Senhor. O Senhor tem ministérios para nós. O Senhor tem almas para preparar através da nossa vida, porque desde que Elias saiu dali, ele ungiu um rei, ele preparou um discípulo, o Eliseu, para ser o seu sucessor, e o Senhor o levou ao céu numa carruagem de fogo, e às vezes nós estamos pedindo o fim, quando na verdade o Senhor quer um recomeço. Nós estamos querendo pendurar a chuteira, quando o Senhor quer ainda usar muito a nossa vida. Perdoe-nos por esses pensamentos que não vêm do Senhor. Ajude-nos a sermos humildes e abra os nossos olhos para enxergar que nos momentos mais difíceis o Senhor vem até nós. E ainda nos pergunta: o que você está fazendo aqui? Quero pedir graça, Senhor, para seguir adiante. Para todos os meus irmãos e irmãs. Que nós sejamos uma igreja que ame a vida, que proclame a vida e que luta pela vida. Obrigado pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos fez para a vida. Vamos viver para a glória dele, entusiasmadamente, para o louvor do seu nome. Que Deus nos abençoe. Glória ao Senhor.